Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Mais uma vez temos a satisfação de nos dirigir a vocês agora com o conteúdo Gestão de Custos. Essa primeira videoaula ela tem o objetivo de contextualizar essa disciplina, Gestão de Custos, no eixo ou na trilha que nós já falamos anteriormente de finanças de formação do engenheiro de produção da Univesp. Então, nesse primeiro momento, nós vamos rever alguns conceitos, algumas situações que já explicamos na disciplina anterior, Engenharia Econômica e Financeira, mas que, como nós dissemos naquela disciplina, ela tem uma ligação muito forte com a disciplina de Gestão de Custos e com a próxima que virá, como nós vamos explicar. Então, nesse primeiro momento, a nossa ideia é resgatar o que já comentamos, reforçar, inclusive, a opção de formação de engenheiro de produção que o curso da Univesp adotou, né? E vocês vão rever o sentido de tudo isso que estamos fazendo com o conteúdo de finanças. Então, relembrando, aqui nós temos a estrutura do curso de engenharia de produção que nós utilizamos como referência do nosso projeto pedagógico. O curso de engenharia de produção que forma o que nós chamamos de engenheiro pleno, em que ele tem como eixos estruturantes vários conteúdos, como a gente explicou anteriormente, a formação básica de um engenheiro com as habilidades e competências que nós optamos para o curso de engenharia de produção da Univesp. Então nós temos praticamente dois blocos que nós chamamos de conhecimento, né? O conhecimento em raciocínio lógico e o conhecimento de gestão, né? Visando o melhoramento contínuo dos processos de produção e que tem esse perfil de engenheiro de produção que nós escolhemos. Explicamos anteriormente muitas áreas que é possível se atuar no mercado profissional de engenharia de produção. Entre eles, destacamos aqui o eixo financeiro, né? As instituições financeiras, a área de finanças das organizações, das empresas, demandam muitos engenheiros de produção. Essa visão de formação em 3 dimensões, como a gente explicou, isso é ainda muito atual e tenho certeza que continuará numa visão de tendência em que o engenheiro de produção ele precisa de formações, pelo menos nessas 3 grandes áreas, e é isso que nós estamos nos esforçando no curso de engenharia de produção da Univesp, para que vocês tenham formação na gestão dos processos produtivos, alinhados às demandas internas e externas daquela organização e associando a tudo isso o conhecimento de finanças, que é o nosso propósito no eixo financeiro. Então, o gestor de produção, nesta concepção, ele tem que ter essas 3 dimensões e dominar aspectos muito fortes nas operações, evidentemente, e numa visão contextualizada, né, integrada, como falamos, e essas 3 dimensões formam o perfil profissional que nós entendemos ser mais forte. Então eu tenho que ter domínio sobre aspectos de mercado, das operações dos processos produtivos e os aspectos econômicos financeiros. Sempre numa visão integrada, como defendemos na disciplina anterior. Isso está perpassando por todas as disciplinas do curso de engenharia de produção, ou seja, esse eixo operacional, onde as coisas acontecem, onde nós demandamos recursos e transformamos em bens e serviços. Mas tudo isso integrado a uma estratégia empresarial, uma estratégia de uma organização. Então, aquele eixo estratégico que nós comentamos anteriormente e associando-se ao eixo de processo de transformação, o eixo físico das coisas. E tudo isso criando uma vantagem competitiva para a organização, para a empresa. Não tem sentido tudo isso que nós fazemos se não criar pelo menos alguma dessas vantagens competitivas. E particularmente o eixo de finanças está aqui na dimensão onde as empresas competem por custos, por menor preço, por melhor atendimento do seu serviço ou produto baseado em custo. Formalmente, o eixo de finanças está nas áreas preconizadas pela engenharia de produção por meio da ABEPRO, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, como já apresentamos anteriormente para vocês. O eixo econômico é a área 7
E aqui o nosso núcleo, como nós já fizemos numa exposição anterior. Começamos aqui com Engenharia Econômica e Financeira, que vimos na disciplina anterior. Esse bimestre vamos atuar com a disciplina Gestão de Custos e, posteriormente, no bimestre 17, vocês vão fechar esse eixo em Gestão Financeira e de Risco. Lembrando que todo esse núcleo de finanças, ele vai ser muito bem-vindo quando vocês estiverem elaborando os projetos integradores deste bimestre e dos próximos bimestres. Poderá perpassar também para os trabalhos de conclusão de curso, né? Então, isso vai ser natural que vocês explorem a dimensão financeira quando estiverem fazendo o trabalho de conclusão de curso, quando estiverem fazendo o estágio, quando vocês estiverem fazendo os próximos projetos integradores. Então, é isso que a gente espera, que vocês exercitem esses conceitos, né, no projeto integrador. E aqui eu vou destacar para vocês o que nós comentamos na disciplina Engenharia Econômica e Financeira, que nós precisaríamos de alguns conhecimentos voltados para essas áreas aqui, que foi o nosso conteúdo programático. Agora chegou a hora em que a gente vai resgatar a importância de conhecer principalmente o que nós fizemos aqui no item 4, 5 do conteúdo programático da disciplina Engenharia Econômica e Financeira. Lembrem que a gente chamou a atenção dos conceitos de finanças e principalmente quando nós falamos de gestão contábil, que nós precisaríamos de uma base de informações muito forte, muito real e muito precisa dos processos produtivos. E nós, nesta disciplina de gestão de custos, nós só conseguiremos avançar nas discussões, naquilo que realmente a gente pode desenvolver com a disciplina de gestão de custo, se a gente tiver essa base informacional. E a nossa base, a nossa opção, mais operacionalmente falando, mais, digamos, de causa e efeito, de ligação com os processos produtivos, e por ser verdadeiro e ser oficial, é a contabilidade. Então, se nós não tivermos essa questão aqui da gestão contábil bem resolvida, bem estruturada, o que vai acontecer? Nós não vamos poder exercitar nenhuma atividade, digamos assim, de aplicação dos conceitos que vamos ver na gestão de custo. Como eu tenho que fazer a gestão de custo, então o que eu vou ter que fazer primeiro? Gerar uma base de informação. Então é muito mais fácil nós trabalharmos com a informação que tem que estar disponibilizada porque a contabilidade é obrigatória e é oficial da organização, trabalhar a partir dessas informações. Porque senão eu vou ter que gerar um banco de dados financeiros que já poderia estar disponível no processo contábil da empresa. Então, é conveniente que vocês voltem às videoaulas que nós exploramos o item 4, 5 e 6 até, da disciplina Engenharia Econômica e Financeira. Então, eu tenho certeza que vocês vão absorver e vão entender melhor o conteúdo de gestão de custos. E, por último, estamos fixando aqui qual é o nosso objetivo com a disciplina Gestão de Custos, né? Promover uma capacitação em que o nosso olhar vai ser os elementos de custos nos processos produtivos que geram bens ou serviços. O processo produtivo, ele vai demandar sempre recursos. Quando eu entro num processo de transformação de materiais ou eu transformo conhecimento em serviço, eu estou consumindo recurso. E o nosso olhar é como trabalhar fazendo bem o produto ou o serviço, usando adequadamente, racionalmente, otimizando os recursos demandados. Então, esse é um grande papel da gestão de custo. Identificar valor nos processos produtivos. Então, a primeira situação que a gente vai ter que ter sempre resolvido é que temos certeza que os nossos processos de transformação estão rigorosamente bem alinhados, otimizados, no rigor dos melhores
conceitos de gestão de processos? Se nós respondermos sim, nós estamos prontos para ir buscar a dimensão financeira nesse processo. Porque se eu for buscar a dimensão financeira nos processos produtivos de bens ou serviços, e eles não estão alinhados, otimizados, o que vai acontecer? Eu vou encontrar valor para os recursos, só que esses recursos estarão valorizados de forma inadequada. E aí eu posso chegar a um valor econômico e, consequentemente, a um resultado econômico que não vai ser o melhor para a organização. Então, a melhor situação da gestão de custos, e isso vai fazer parte do nosso conteúdo programático, é quando eu alinho essa questão do valorizar os recursos físicos consumidos, mas esses valores estarem alinhados com a estratégia de negócio, com a estratégia de produto, com a estratégia de serviços, e que isso esteja alinhado ao desempenho que a empresa quer com as suas atividades. Então, a gestão de custo como uma auditoria, simplesmente, ela não é a melhor opção. A melhor opção é nós trabalharmos do ponto de vista gerencial, e esse vai ser o nosso foco, a nossa abordagem na disciplina de custo. Nós vamos sim precisar da formalização, nós vamos precisar de registros, nós vamos precisar de controles, tudo muito bem registrado, acompanhado, estruturado, mas sempre com um olhar gerencial e não com um olhar meramente por legislação, por leis ou por regras contábeis ou por qualquer outro fator impositivo de formalização, mas sem um benefício pelo lado da gestão. Essa é a nossa opção nessa disciplina, essa é a nossa opção, inclusive, no curso, em que nós tenhamos sempre os conhecimentos aplicados a uma demanda gerencial na otimização dos recursos. Então, isso daqui está, essa ideia está, digamos assim, contida neste objetivo que fixamos para a nossa disciplina nesse momento. O comportamento dos principais elementos de custo. Por que a gente colocou o termo principal ou os principais elementos? Porque é óbvio, eu vou ter, muitas vezes, num processo produtivo, centenas, até milhares de elementos de custos. Quanto maior o porte, mais complexas são as atividades de uma organização, mais eu tenho, digamos, de variação de elementos de custo. Eu vou analisar todos? É nosso dever enquanto gestor, sim. Mas por onde eu começo? Por onde eu fixo as regras que depois vão perpassar por todos os outros? Então, esse é o ponto em que eu começo a me preocupar, em que se eu tenho centenas de elementos de custos, eu tenho que primeiro resolver aqueles que maior impacto causam no processo. E depois eu vou aprofundando a questão gerencial nos demais. Não que os demais não sejam importantes. Quando se fala de gestão financeira, quando se fala de custos, tudo é importante, porque ninguém gosta de esbanjar recurso financeiro. Isso não está, digamos assim, alinhado com o propósito de ser engenheiro de produção. Ser engenheiro de produção significa sempre estar otimizando os processos na sua melhor análise, na sua melhor ênfase. Então, os principais elementos de custos, os processos de bem servidos, visando o quê? Para que eu tenho que fazer isso? Utilizar isso na melhor interpretação e análise de relatórios financeiros. E para quê? Para tomar decisão. Como a gente já afirmou, ninguém está com responsabilidade no processo produtivo para não fazer nada. Eu, no mínimo, tenho que tomar uma decisão, até a decisão de não fazer nada. Mas eu vou ter que tomar uma decisão. E ela tem que estar fundamentada nesse processo de interpretar e analisar os relatórios financeiros. E aí sim, eu tomo a decisão, avalio o desempenho. Como eu disse, a gestão de custos não é um processo de auditoria, de verificação do certo ou errado na tomada de decisão. E mais, eu vou ter que trabalhar com uma situação existente ou proposta de melhoria de processo. Por isso que eu afirmei anteriormente. Nós temos que primeiro ter certeza que o nosso processo produtivo está alinhado com as melhores técnicas disponíveis
que estão, digamos assim, à nossa disposição no gerenciamento desses processos. Quando eu tenho certeza que isso está bem definido, ou seja, eu tenho uma situação existente definida, ou eu estou partindo para uma proposta de melhoria nesse processo, então aí sim é a hora de eu identificar e valorizar os principais elementos de custo. Então esse é o nosso objetivo, essa é a contextualização da disciplina Gestão de Custos, no curso de Engenharia de Produção da Univesp, neste núcleo de finanças que nós destacamos 3 importantes conteúdos para a formação de um engenheiro, e principalmente um engenheiro de produção. E aí eu tenho certeza que, absorvendo isso de forma integrada, esses 3 conteúdos, essas 3 disciplinas que nós estabelecemos no curso de Engenharia de Produção da Univesp, com certeza vocês serão engenheiros destacados ou terão uma opção a mais de oportunidades de atuação no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. E como eu já disse anteriormente, reafirmo, o setor financeiro, tanto das empresas quanto as instituições financeiras do país, recebem muito bem o engenheiro, e principalmente o engenheiro de produção, que tem esta formação, né, na linguagem mais jovem, né, tem essa pegada pelo lado financeiro e que realmente faz acontecer e que as empresas necessitam dessa formação. Então, é isso que nós temos como mensagem nessa primeira aula, em que a gente contextualiza a importância da área de finanças e dessa disciplina nesta área, nesse núcleo de finanças que estabelecemos para a Univesp. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.